Olá, hoje vamos começar a nossa aula já aprendendo alguns sinais. Você lembra do sinal de infantil, que também reproduz o sinal de criança? Então vamos lá. As mãos abertas deslizam sobre os lábios, podem também indicar o tamanho da criança. E o sinal de aprender? Aprender. Configuração de mãos, ponto de articulação na testa e com movimento. Um outro sinal que nós vamos utilizar nessa aula, comunidade ou comunidade surda. Como vamos fazer, professor Ronaldo, sinal de comunidade surda? Comunidade. Isso, grupo. Também pode ser usado com as duas mãos configuradas em C, com um sinal bem pequeno, um movimento bem pequeno à frente do corpo no espaço neutro. E junto o sinal de surdo, certo? Identidade. Não é identidade de documento. Documento de identidade é assim. Mas nós estamos falando nessa aula de identidade surda. Configuração em I, uma mão de base configuração em B, não bem em B, a gente usa assim para que vocês entendam melhor. Mão fechada e bate. Identidade. Povo surdo. Ambas as mãos configuradas em P, à frente do corpo, espaço neutro, com um movimento circular alternado. Povo, junto, sinal de surdo. Simples, né? E o sinal de Libras, você ainda lembra? Ambas as mãos abertas à frente do corpo com movimentos, tá? Pode ser um movimento circular ou simplesmente assim. Nessa aula, nós discutiremos a aprendizagem da língua por crianças, comparando crianças surdas e ouvintes. E assim poderemos perceber que não há tantas diferenças quanto achamos, e sim um desconhecimento dos aspectos relevantes da aprendizagem das crianças. A criança é a aprendizagem da língua. A aprendizagem da língua independe da condição auditiva, você sabia? Toda criança no início da aprendizagem apresenta comportamentos semelhantes, como chorar, emitir sons, o balbucio oral. Surdos também balbuciam, começam a balbuciar em média aos 8 meses. As crianças surdas, tanto as surdas quanto as ouvintes, passam pelos mesmos desenvolvimentos, mas as surdas, quando são filhas de ouvintes, passam por privações e conflitos. Quando crianças surdas nascem em famílias surdas, já não encontram muitos problemas familiares quanto à aceitação de suas características, seus modos, seus estímulos são aceitos de forma natural. E assim o processo de desenvolvimento da criança é muito semelhante ao da criança ouvinte. Mas com pais ouvintes, lembra do que dissemos, há muitas dificuldades. Primeiramente, os pais se preocupam muito mais com o tratamento, com o cuidado, com a normalização, do que com as condições da criança, o que impede a aquisição natural, um desenvolvimento o mais próximo do normal de qualquer uma das línguas. Isso porque, na relação pais surdos e filhos surdos, a língua de sinais ela já está presente em todas as intervenções, em todos os aspectos familiares. Todo tipo de contato é feito de modo visual. Tanto para compartilhar, para brincar com essa criança ou para brigar. Em toda ação ou reação, a língua de sinais está presente. Sendo possível pensar que a aquisição da linguagem em seu processo ocorre do mesmo modo nessas crianças que nascem em lares com pares, com surdos, e o das crianças ouvintes em lares ouvintes. Se voltarmos a pensar lá nos CODA, filhos ouvintes nascidos de pais surdos, o processo de aquisição da língua é idêntico de uma criança surda, filha de surdos. O que é importante destacar que quando há pai surdo neste lar, que nasce uma criança, e a mãe ouvinte ou o pai ouvinte, mãe surda, por exemplo, a criança que nasce tem plenas condições de se desenvolver bilíngue, utilizando tanto a língua da mãe quanto a língua do pai.
Assim ocorre em famílias que utilizam em casa mais de um idioma, por exemplo. No mesmo ambiente, utilizam mais de um idioma. A criança aprenderá duas línguas ao mesmo tempo. Assim, compreendemos que a criança vai adquirindo a língua natural, sem que seja preciso passar por treinamentos intensivos, estímulos linguísticos, porque o simples contato com a língua possibilitará a criança desenvolver sua expressividade linguística, a qual ela já possui de forma inata. Esse processo irá ocorrer de modo mais fácil, mesmo na ausência de uma fala dirigida a ela. No seu material, você pode ter acesso a esse conteúdo, que indica que a universalidade da aquisição da linguagem, ela se destaca independente da língua ou do desenvolvimento das habilidades motoras. Ocorrerá uma apropriação dos enunciados diversos. O próprio fato das crianças estarem no mesmo ambiente físico, por mais que os inputs oferecidos sejam diferentes, a língua adquirida será a mesma. E a aquisição da linguagem ocorre num período curto de tempo. Nós podemos ver que, em média, aos 4 anos, isso já comprovado, aos 4 anos de idade, a criança aprende uma língua. E nessa idade, dificilmente ela comete erros sintáticos, pois já sabe as regras para a formação das sentenças, ela já domina as estruturas de determinado idioma. Quando essa fase ela passa, o aprendizado com relação à língua se dará mediante a inserção de novas palavras. E essas palavras são realizadas pelos falantes dessa língua que ela está aprendendo, que ela está se desenvolvendo. Diante da aquisição da linguagem, o processo de desenvolvimento linguístico e os estágios internos que ocorrem nas crianças surdas podem sim ser comparados aos das crianças ouvintes. Indiferente dessa condição de ser surdo ou ser ouvinte, ela apresentará comportamentos semelhantes. A criança surda vai chorar, vai emitir sons, mesmo sem qualquer significado, como todo bebê. Os bebês são capazes de perceber as propriedades fonológicas da sua língua, seja ela falada ou seja ela sinalizada. E assim como os ouvintes conseguem perceber aos 4 dias de idade diferentes tipos de língua pela entonação, o ritmo, depois do balbucio oral e quando chegam próximo aos 6 meses, mais ou menos, já produzem um número muito grande de sílabas e repetem essas sílabas. Quem tem criança em casa sabe muito bem disso. Ficam repetindo o agu várias vezes e a criança retorna isso e vai melhorando. Os surdos também balbuciam, lembram que nós já falamos? Por volta dos 8 meses. Com pouca diferenciação nas sílabas executadas. Isso se dá devido ao retorno auditivo ausente. Mas tanto o surdo como o ouvinte apresentam o balbucio manual, o mexer das mãozinhas, esses movimentos. Surdos e ouvintes apresentam. Por isso que por muito tempo foi difícil detectar a surdez nas crianças pequenas. É importante destacar que os bebês ouvintes, se você ainda não notou, produzem muitos movimentos com as mãos e conseguem retorno confirmativo de seus pais, tanto quanto os surdos conseguem. Nem tudo nos surdos e nas movimentações manuais indicam língua de sinais. Antes de começarem a aprender sinais, eles fazem esses balbucios, os balbucios vão se diferenciando e depois passamos a entendê-los. Assim como no caso da oralidade na criança, acontece por intermédio das mãos esse balbucio e essa sinalização, mas nem tudo que o surdo faz com as mãos pode ser entendido como sinal. Segundo Quadros, a sistematização do balbucio de surdos e ouvintes indica que no ser humano decorre uma capacidade linguística que suporta a aquisição da linguagem independente da modalidade da língua, seja oral, auditiva ou espaço visual. E Quadros destaca ainda que a descoberta pela estrutura fonológica da língua, tanto sinalizada quanto falada, e as semelhanças na sistematização do balbucio, ela existe nas crianças surdas e nas crianças ouvintes, e indicam que no ser humano decorre capacidade linguística que suporta a aquisição da linguagem, seja oral ou sinalizada. Esses balbucios, ao longo do tempo, vão sendo descartados,
porque tratam de gestos e não de sinalização. Mas quando a estrutura gramatical já tiver sofrido maturação, ocorre uma reorganização e aceitação de algumas coisas, outras são descartadas. Se os pais forem capazes de se comunicar com a criança surda através de sua língua, de início por apontação, apontamento, gestos, depois essa língua vai sendo organizada e com 4 anos já são capazes de se comunicar com o domínio da língua. Se nascerem em famílias surdas, isso vai acontecer com muita naturalidade. No caso da apontação, que é uma das primeiras coisas que aparecem com sentido para a criança, à medida que ela vai crescendo, que ela entende a apontação e que sofre, isso vai sofrendo certa modificação, se torna um elemento gramatical. Por certo tempo, as crianças ouvintes continuam o balbucio, não continuam? E depois partem para palavras, diferente do que acontece com as surdas, é aí que elas se diferenciam. Elas têm a mesma vivência de balbucio, só que já aos 8 meses. E quando atingem mais ou menos 1 ano de idade, essa habilidade de identificação vai diminuindo. Concede espaço a um refinamento da sua própria língua, se ela for estimulada. A língua natural. As crianças ouvintes, nesse tempo, vão começando a elaborar enunciados de uma palavra com significado, assimilando pequenas imposições. Em pesquisa com crianças ouvintes que estão adquirindo simultaneamente 2 idiomas, 2 línguas ao mesmo tempo em casa, um exemplo inglês falado e a língua de sinais americana, que é um exemplo de pesquisas. A sinalização ela foi a primeira coisa a ser adquirida. A sinalização foi muito natural, muito simples, enquanto o idioma falado, o inglês falado, ele demorou muito mais tempo para ser adquirido. A pronominalização na língua de sinais, ela é produzida por meio de apontação. Lembra que nós já falamos nisso? E sendo assim, a relação significado e significante, ela não fica muito evidente para a criança surda. Ela vai se desenvolvendo na linguagem. E, indiferente da modalidade, essas crianças elas vão utilizando a apontação eu, por exemplo. Tanto o surdo quanto o ouvinte fazem isso. O eu é para demonstrar ou apontar uma outra pessoa e a criança surda vai fazendo isso juntamente com o ouvinte. A apontação faz parte da linguagem de toda a criança. Aos 3 anos de idade, surdos e ouvintes já apresentam, quando estimulados a sua linguagem, um vocabulário extenso. Produzem frases complexas, mas pelo nível elevado de dificuldade gramatical, continuam a aquisição linguística cometendo pequenos equívocos, o que acontece conosco também. A nossa língua é uma língua viva e ela está sempre em desenvolvimento. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O que se entende por povo surdo? Nós falamos sobre a língua. E o povo surdo? O povo surdo está representado por todas as pessoas surdas, independente do lugar onde mora, do nível de perda auditiva, da qualidade na língua de sinais, nada disso faz diferença. O único fator que identifica a condição é ser surdo. Quando você ouvir falar em povo surdo, lembre que é um povo que tem como condição ser surdo. Não importa se mora na zona rural, se vive no centro da cidade, se usa língua de sinais, se tem formação, se usa só gestos, se oraliza, ele é surdo. Então, ele faz parte do povo surdo. Você e eu, podemos fazer parte do povo surdo? Só se ficarmos surdos. Comunidade surda é formada por todas as pessoas que têm objetivos comuns e compartilham da língua de sinais. Nessa, eu e você podemos fazer parte, porque na comunidade surda não há exclusão. E quanto às identidades, elas são múltiplas e multifacetadas. Você pode consultar no seu material. E até a próxima aula.